Boa noite, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu estou fazendo aqui um vídeo rápido, bem curto, apenas para abordar um breve assunto. O assunto em questão é o questionamento que muitos têm sobre: pode um político usar para tanto a palavra de Deus? Pode um cristão usar a palavra de Deus ao se envolver na política? Ou coisas dessa natureza? No livro de Gênesis, no capítulo 41, versículo 37 a 40, nós encontramos os seguintes dizeres: O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó a seus oficiais: Acharíamos porventura homem como este em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Este acontecimento se dá quando José, que se encontrava encarcerado, se encontrava preso, é chamado pelo faraó para desvendar o significado de um sonho. Havia tido o faraó um sonho, o qual não encontrava quem eu pudesse dizer-lhe o significado, e Faraó é orientado por seu copeiro, que havia tido uma passagem junto com José ali pela prisão, e ele fala sobre a experiência que teve, uma ocasião em que José assertivamente disse a ele o significado de um sonho que se realizou. José decifra o sonho do faraó, então o faraó lhe faz essa afirmação, assume com José este compromisso. Esses desdobramentos ocorre que José toma as decisões, as medidas necessárias para que nos 7 anos que se aconteceriam de abundância ele guardaria alimentos, e nos 7 anos posteriormente, que teria grande miséria e empobrecimento, ele teria alimento para distribuir não apenas ao povo do Egito, qual ele era o segundo homem ali, mas também a todas as nações. Assim, nós podemos refletir e devemos refletir da seguinte forma: a Bíblia ensina que Deus criou o homem e lhe deu 3 bases sólidas e fundamentais para viver em comunhão, em família e em sociedade. São elas: o casamento, a criação dos filhos e o povoamento da terra. Então, essas são as bases institucionais que Deus, logo no princípio, instituiu. Nos deparamos, logo no início também, no livro de Gênesis, a aproximação da serpente que seduz e induz o primeiro casal a cometer um erro contra os ensinamentos de Deus. E vemos assim que, na sequência, o povo, já impedido de permanecer ali no Jardim do Éden, eles se tornam escravos de reis que não conheceram a Deus e nem o serviram. José do Egito, por sua vez, que nós mencionamos e lemos aí essa breve passagem, ele, sendo fiel a Deus, dentro dessa situação, se tornando o segundo homem mais forte no governo, estrategicamente ali colocado por Deus, salva o povo da fome, da miséria e do extermínio. Exerce com sabedoria o cargo político que a ele foi confiado. Após vários anos, homens que não conhecem José submetem o povo à nova escravidão. Dessa feita, Deus escolhe então a Moisés. Prepara os caminhos para que Moisés, tendo conhecimento e sabedoria, assuma o papel de conduzir o seu povo, de tirá-lo da escravidão e conduzi-lo a uma terra que mana leite e mel, a uma terra próspera, uma terra rica e abençoada. Quando Moisés liberta o povo, ele, por fim, é substituído por Josué. Josué é um homem igualmente guiado por Deus, que Deus lhe diz para ter bom ânimo, para vencer as dificuldades que o ofício exigia e conduzir o povo à terra prometida. O mesmo se dá posteriormente com Samuel, que julgou a Israel todos os dias de sua vida. Temos também a juíza Débora,
uma grande mulher sábia. Ela deu ao povo a vitória em meio à guerra, uma guerra que homens temeram travar. Saul, Davi, Salomão e outros tantos exerceram ofícios políticos também, conduziram o povo pelos caminhos de Deus, apesar das suas fraquezas e limitações como homens. Jamais poderia deixar de mencionar Jesus, o qual se opôs aos tiranos na política, na educação e na religião. De certo, a política surgiu logo na criação da humanidade. Nós vemos que surgiu ali nos primeiros dias, já no livro de Gênesis, quando a serpente desvirtua o caminho do primeiro casal. Vemos depois, no decorrer do homem, pela natureza, que surge a necessidade de haverem governantes, juízes, reis, faraós e outros tipos de governos, todos eles que, dentro da sabedoria de Deus, como a palavra nos diz, sendo sábios, tornam o povo alegre e com uma vida melhor, abençoada. E os governadores ímpios, os governadores maus, tornam a vida do povo difícil. Então nós temos, como eu disse, que a política surgiu com a criação do homem. Logo percebemos que o erro do cristão não está em praticar ou fazer parte da política, visto que a política está intrinsecamente ligada à nossa vida. O erro do cristão, no entanto, está quando deixa de apoiar homens de Deus e passa a apoiar ímpios. Porque nesta condição é que, sendo governado por ímpios, passamos a ter dias difíceis, maiores sofrimentos e nos distanciamos de Deus. Consequentemente, deixamos de ser por Ele abençoados. Então, diante desta palavra que eu deixo aos irmãos para refletirem, eu peço a Deus que nos auxilie, nos conduza de forma que tenhamos sabedoria para, na condição de homens, apoiarmos servos de Deus, na condição de servo de Deus, se assim formos escolhidos por Deus, que estejamos preparados para bem servi-lo, conforme Ele deseja ser servido, conforme Ele quer que façamos, e assim possamos tornar o mundo em que vivemos em um local mais humano, com pessoas que servem aos propósitos de Deus, que se predispõem a ensinar a criança no mesmo caminho, para que tenhamos também gerações abençoadas, felizes no caminho de Deus, aquele que nos criou, que nos deu a vida e que promete também, tendo nos dado Cristo a morrer na cruz por nós, nos prometeu também dar todas as coisas que nós precisamos para termos uma vida abençoada diante de Deus e dos homens. Que Deus abençoe a todos.